dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast Zé na Mesa. Comigo hoje tá nada mais, nada menos do que a Bi. E aí, Bi, bem-vinda, de volta. Estamos aqui mais sempre uma vez. Prazer. Isso aí. E hoje temos uma convidada mega especial, pessoa de bagagem, ilustre aí, com... Que chique! Primeira pessoa entrevistada com experiência em podcasts, né? Sim. Já tem KMs rodados aí também. Estamos aqui com a Cília Martins. Seja bem-vinda, Cília. Obrigada. Como que você está se sentindo hoje? Muito feliz, com 2 pessoas do psicodrama. Hoje... É o que eu amo, psicodrama, então... Tô me sentindo confortável aqui. Que bom. Tamo em casa. Quase que um episódio... psicodramático. Primeiro episódio mais psicodramático que a gente tá gravando aqui, verdade, né? É verdade. Nosso palco aqui. Exatamente, isso aí. Exatamente. Isso aí. Cília, muito bom te ter aqui. Poder retomar esse contato, poder trocar ideias e a gente se atualizar também dos babados de RH. Né? Hoje o assunto vai ser voltado para RH, inclusive. Como de praxe, Cília, a gente costuma pedir para o convidado se apresentar. Legal. A gente trabalha com RH, né? Então, nada mais justo do que a gente fazer uma entrevista de emprego aqui. Sim. Já estou me preparando aqui para a vaga. Isso, exatamente. Então, vamos lá, Cília, se apresenta. Então, prazer, gente. Sou Cília. É Cília mesmo. Minha mãe tinha que fazer, inventou o nome, né? Eu sou psicodramatista didata, né? Minha formação de base é administração e recursos humanos. Eu trabalho em RH há 26 anos, né? Então, já revela a idade um pouquinho, né? Desde 1999, então já vi muito sobre o RH em vários aspectos, né? Já passou por várias modificações, né? 15 deles no cargo de liderança, né? Então, hoje eu sou executiva de RH, eu sou mentora de carreira, sou professora de psicodrama, né? Então, essas são um pouquinho de mim. Muito bem. Conta um pouco, como qualquer entrevista, bom a gente entender um pouco qual é a sua experiência profissional, por onde você passou, para você chegar até aqui. Legal. Já passei por companhias de vários segmentos, né, Leandro? Eu comecei na área de benefícios, né? Foi em benefícios, lá em 1999. Fiquei na mesma companhia por 10 anos. Foi lá que eu desenvolvi carreira, né? Então, comecei como recepcionista. 10 anos depois, eu saí como analista sênior de RH, né? E por lá, eu passei em vários subsistemas da área. E depois, eu recebi uma proposta, então, para ir para uma companhia, para estruturar o RH do zero, né? Já são 5 RHs que eu tive a oportunidade de estruturar do zero ali, né? E aí, passei pelo segmento de terceirização, passei pela indústria, startup, que gostei muito da pegada de startup. Foi bem legal, né? Quando eu fui fazer ali o meu MBA de Liderança, Inovação e Gestão 4.0. Então, foi bom porque eu consegui colocar em prática tudo que eu estava aprendendo no MBA de startup, né? Passei pelo mercado de luxo também. E foram essas as companhias que eu trabalhei. Durante esses 26 anos, já são 15 no cargo de liderança, né? Que é um desafio aí diário, né? Eu costumo dizer que eu trabalho em RH há 26 anos e há 26 anos eu tenho a sensação que eu não sei absolutamente nada, porque cada liderança é um desafio, cada companhia tem sua cultura, né? Então... eu penso que nós, profissionais de RH, tem que ter essa cabeça mesmo, de ter essa sensação que você não sabe absolutamente nada, até para que você contribua, né? Porque realmente é um desafio diário lidar com pessoas. Mas é o que eu amo. Eu adoro gente, sou apaixonada por gente e acredito em gente, né? Eu acho que para trabalhar com RH, esse é o princípio do início, né? Tinha um professor que dizia o princípio do início da química orgânica. É isso, o princípio do início é você gostar de pessoas para estar no RH. Com certeza. Acho que não só RH, né? Acho que juntar 2 funções que a essência é gestão de pessoas. Né? Isso. O RH e a liderança bate muito com isso, né? Bate. Se você não gostar de gente... Não tem como. Não tem como. Eu venho pregando a palavra, né, do RH. Estamos nesse trabalho. E sempre fortalecendo muito esse lugar, né? A gente... ou quando a gente vai entregar um projeto de cargos e salários, avaliação de desempenho e tudo mais... eu venho fortalecendo muito esse discurso de que o
a função do líder é gestão de pessoas, né? É isso. Se você está num cargo de liderança em qualquer empresa, você é uma extensão do RH dentro da própria empresa. É isso. Então, eu lembro até de uma vez que eu fui demitido de uma escola, porque a dona da escola queria que eu demitisse o segurança da escola. Aí eu virei para ela e falei, tá, mas eu não sou o chefe dele, eu não sou o gestor, não sou eu que tenho que demitir. E se ele responde, e ele respondia diretamente para a dona, inclusive. Falei, se ele responde para você, então conversa com ele, fala para ele que ele tá demitido, depois você fala para ele passar no RH, que a gente faz ali os cálculos e tudo mais e tal. Aí ela entendeu que eu tava me recusando a falar que eu ia a demitir o cara. Falei, então tá demitido ele e você. Uau! Beleza, tá bom. Aliás, já passou por isso, já, Ocília, de você ter que demitir a pessoa que não sabia que ia ser demitida pelo próprio gestor ou não? Já muito, né? Infelizmente, o líder, ele não entende que ele é responsável por 3 pilares: processos, pessoas e resultado. Então, a gestão de pessoas é a responsabilidade da liderança. É ele que está ali no dia a dia, ele tem que conhecer quem é este profissional que ele trabalha. Afinal de contas, são pessoas que trazem resultado para a companhia. Olha só, que princípio do início de novo. Que básico, né? A empresa é feita do quê? Pessoas, né? Muitas vezes a liderança ela não se prepara para este papel e faz parte do dia a dia dela também, fazer o desligamento. E aí, como sempre, né, minha gente? É o RH que é responsável, o RH que tem que fazer o desligamento, né? Só Mas que não. A gente percebe que ainda se tem essa cultura, mas muito fortemente, há um tempo atrás, o RH era tudo era do RH. Isso. E a gestão justamente ia sendo empurrada para o RH. Isso. O gestor não conseguia fazer o papel ou porque não estava preparado, ou porque não queria resolver o conflito, não lidar com o BO, né? Literalmente. Literalmente. E aí ele empurra essa responsabilidade para o RH. Como se o RH fosse dono desse processo e resolvesse tudo por ele. Inclusive, principalmente, os conflitos. Isso, né? Exatamente. Exatamente. E se o líder ele não entender esse contexto, muito difícil ele consegue se manter nesse tipo de papel. Né? Porque faz parte ali do dia a dia, a gestão de pessoas. Né? É ele que controla a entrada e a saída das companhias que ainda controlam, né? Porque ainda existe, né? Principalmente as tradicionais. Ele que sabe ali do dia a dia se ele está produtivo, se ele não está produtivo, né? O porquê que ele não está produtivo? Será que não tem esse interesse, muitas vezes, de saber? Eu recentemente teve uma situação bem interessante, né? Eu fui atender uma colaboradora que soube, por acaso, que ela foi desligada, tá? Soube por porque acaso. Porque caiu um dinheiro na conta dela. Aí ela ligou na empresa, né? Ela ligou na empresa e pegou e disse assim, olha, caiu um dinheiro aqui, mas não tá na época do pagamento, né? Não, você tá desligada. Oi? Vem entregar o seu uniforme. Ela estava trabalhando ainda. Vem entregar o seu uniforme e tal, para você receber. Só que eu sou aquela liderança que eu quero entender o que está acontecendo. Aí, quando chegou essa pessoa, peguei na mãozinha, colhi, né, meu papel. Claro. Já que eu gosto de gente, eu tenho que tratar a gente como gente. Dei um café, aí me conta, o que aconteceu? Eu tenho 18 anos, tenho uma bebê de 5 meses. Essa bebê ficou internada, né, por tantos meses e tal. Eu tenho realmente X meses de empresa, estava ainda no período de experiência, né? E aí eu tive que pegar 11 dias, mas eu tenho aqui os comprovantes, aí me mostrou as fotos e tal. Aí liguei para a liderança direto, falei, escuta, o que aconteceu? Não. Não, porque eu acabei de assumir, aí eu vi que já estava faltando, aí eu mandei fazer o desligamento, mas aí outra pessoa que assumiu, e aí eu acabei esquecendo de dizer para ela, tal. Eu falei, você teve só curiosidade de perguntar por que ela estava faltando? Né? Aí contei a história, e aí a gente colocou essa pessoa de volta para trabalhar. Então, assim, é desastroso. É desastroso quando você está dentro de um papel de liderança e aí você não percebe a responsabilidade que você tem sobre o outro. O cuidado, né? O cuidado, né? O cuidado. Detalhe, era ela sozinha, pagava o aluguel, então ela dependia daquele emprego, né? Sim. Então, o líder, ele precisa entender que ele está lidando com histórias. E cada um com a sua história. Né? Então, ele precisa ter essa sensibilidade. Essa pessoa, ela vai conseguir trazer resultado com essa situação?
né? Às vezes parar, né, 2, 3 minutos para ouvir traz uma diferença no resultado final da companhia gigantesco, né? Então, a gente estava brincando lá no aquecimento Isso. Que a gente estava dizendo que tudo é relação. Tudo é relação. E que o tempo inteiro a gente tem que cuidar dessa relação. Seja, né, fazer os alinhamentos de expectativas, se alguma coisa não está funcionando, se alguma coisa não está rolando bem. É isso. Dar os feedbacks que são necessários, desenvolver os PDIs que são importantes. Enfim. Minha gente. Nas relações humanas isso acontece. E aí, para o líder, isso tem um peso fundamental. Porque certeza. Ele tem que cuidar de si e tem que cuidar do outro. É isso. O líder que não entender, né, suas próprias questões, né, é muito difícil ele entender o outro. Né? Acho que para você cuidar do outro, o princípio do início, né? Eu que cuido de pessoas há muitos anos, o princípio do início é você cuidar da sua saúde física, mental. Você precisa ter equilíbrio, né? A terapia já está em dia aí há 14 anos fazendo terapia. Pois é. São 15 no cargo de liderança e 14 fazendo terapia, né? Aromoterapia, muitas vezes, né? Fazia um examezinho de sangue, viu o cortisol tá alto, é sinal que o estresse tá lá em cima, dá uma cheirada no alecrim. Fazia aromoterapia. Ou não fazemos. Fui procurar... eu procurei uma nutriolística, né? Uma nutriolística, Então, assim, você precisa perceber quais são seus sentimentos, o que tá acontecendo com você. Porque se você não sabe nem o que tá acontecendo com você, o que você vai contribuir com o outro? Né? Então... A gente percebe isso muito forte hoje, né? Muitas lideranças que não foram preparadas para o papel. Exatamente. E que não tem nem essa consciência de si, autoconsciência. Exatamente. E aí, dificilmente vai ter consciência para o outro, porque não olha nem para si, não sabe nem o que está sentindo. Dificilmente. Não sabe nem manejar aqueles sentimentos. É isso. A gente está nesse momento aí de mudança de NR1, né? Para a questão da saúde mental, risco psicossocial, enfim. E a gente vê isso nas empresas, né? As empresas não estão cuidando disso de uma forma como deve. Exatamente. E a liderança, ela é um ponto fundamental nessa história. Então, a liderança que está à frente, né? Para orquestrar tudo isso e fazer com que o resultado chegue, né? E é uma realidade. Mas né, a gente estava ali conversando, você também está no RH há 27 anos, para a gente é um grande ganho olhar que a NR ela já existia, porém ela vai ter uma essa atualização para que cuide dessa parte. Isso para a gente é um grande ganho, né? Porque realmente acho que as companhias entenderam que elas são feitas de pessoas e todos nós temos as nossas questões, né? Então isso é a base. É a base, você cuidar, você trabalhar o seu autoconhecimento, né? Ele é a base para você estar saudável para poder liderar. É uma leitura que eu faço desses 15 anos de liderança, né? Através da minha experiência e percebendo como eu me comportei em cada uma delas, né? Porque cada lugar, cada cultura, cada lugar tem a sua forma, né? E não existe uma forma de você gerir de um único jeito, né? Então... é necessário. Cília, e você, sendo uma pessoa que gosta dessa perspectiva de dados, a gente está num momento muito importante nesse olhar, né? Sim. Dados, IA, enfim, tecnologia. Como é que você vê isso hoje no RH? O RH está preparado para lidar com essa perspectiva? O que eu percebo, pensar estrategicamente, enfim... Eu percebo que a gente vem evoluindo, porém, a sensação que eu tenho é que as pessoas ainda não estão preparadas. Eu já trabalho com IA e RH desde 2019 ali, né? Uma das plataformas que eu já utilizei algumas vezes, que traz mapeamento comportamental. A partir do mapeamento comportamental, você já trabalha toda a estratégia de recrutamento e seleção, toda a estratégia de avaliação de desempenho, né? Mas eu ainda percebo que muitos profissionais ainda não entenderam essa nova realidade. Acho que a gente vem evoluindo, porém não percebeu, né? Eu mesmo, a minha formação de base é administração de RH, sou psicodramatista, né, desde 2019. O que eu amo fazer é desenvolvimento de pessoas, sou especialista em análise do comportamento, né? Mas em um determinado momento ali em 2019, eu fui fazer um MBA de Liderança, Inovação e Gestão 4.0. E agora eu faço uma pós em Gestão de Dados. Por quê? Porque eu entendi que a partir do momento que o RH tem esse papel estratégico, né? De estar lado a lado ali dos C-levels, né? Para tomada de decisão, né? Você precisa entender do negócio, né? E o negócio muitas vezes está relacionado com
com dados, né? Eu costumo brincar que contra dados não há argumento. É literalmente isso, né? Mas eu ainda percebo muitos RHs, né? Quando eu vou fazer uma recolocação do time, eu ainda percebo muitos RHs que ainda não entenderam esse cenário. E muitas vezes ainda está se comportando de uma forma que já não cabe mais. Embora também depende muito de que companhia você está inserida. Sim, qual é a cultura? Qual é a cultura dessa companhia, né? Esse RH é chamado para a mesa para tomar a decisão? Ou ele é visto de uma forma mais operacional? Tem que arrumar o lanche do treinamento? Isso, tem que fazer a festinha. Organizar a festa, fazer de final de ano, né? Socorro, Deus. Mas você sabe que nos últimos 4 anos, eu vivenciei isso. Eu fiquei 3 anos numa companhia startup, uma pegada a mais, né? Trabalhando 100% híbrido e uma companhia tradicional. Uhum. Então, eu era chamada para a mesa nos 2 cenários. Porém, existia uma abertura quando o negócio percebe a importância deste profissional lado a lado, porque no final o RH ele é responsável em trazer resultado para a companhia através da gestão de pessoas. Isso. Tem que estar claro isso. E numa companhia mais tradicional, mesmo eu trazendo os números para a mesa, mesmo eu trazendo as estratégias, existe uma resistência. Então, depende muito também da cultura que você está inserido. Uhum. E eu vejo assim, tem 2 pontos aí, né? Eu acho que é muito a visão de quem está à frente da empresa. Sim. Exatamente. De entender que aquilo realmente é relevante, de trazer o RH para uma discussão estratégica, para definição das diretrizes da empresa e tudo mais. E também as competências dos demais gestores de entender também o seu papel como gestor de pessoas, né? Isso. Sim. Porque, por exemplo, se você tem... Pegando, acho que um pouco do que você trouxe, né? Numa realidade de startup, a gente costuma encontrar CEOs, founders e afins muito novos. Não, e muito com essa visão já próxima, assim, de Sim, que... Não, de é entende. essencial... Porque já tem essa essencial, visão, já tem uma visão. É essencial Exatamente. ter o RH na linha de frente aqui para tomar decisão. Exatamente. Enquanto as uma mais visão atualizada. Exato. Enquanto as mais tradicionais, não. Assim, a gente cresceu, a gente nasceu vendendo coisas, produzindo coisas. Aqui é assim, sempre foi assim. E sem o RH. O RH não vai na porta do cliente para vender. Como assim o RH estratégico? O RH não traz dinheiro, o RH traz prejuízo. Porque eu preciso pagar pessoas para trabalhar aqui. Então... Agora, eu fico pensando assim, até não fazendo propaganda, né? Mas é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho, né? Literalmente. O RH não está hoje sentando na mesa. Hoje mais, né? Mas assim, não como deveria, sentando na mesa estratégica. Porque ele não está preparado e não se preparou para trazer realmente essa colaboração, essa contribuição de fato estratégica. Ou as culturas, de fato, não estão se desenvolvendo, evoluindo com essa perspectiva. Às vezes eu fico na dúvida, assim. Eu vou receber essa pergunta. Ótimo. É uma pergunta interessante. Na sua muito. pregação... O que você tem percebido? Lá na minha igreja... Não, assim, eu vejo uma dificuldade muito grande de você mudar a mentalidade de uma pessoa. É o primeiro passo. Então, eu vejo que não é nem um caminho nem outro. Por mais competente que você tenha profissionais de RH, se essa pessoa senta numa empresa que o dono não tem uma visão que o RH ele realmente é estratégico, não vai mudar. Não vai mudar. Não vai Não mudar. vai rolar. Vai mudar. A não ser que esse dono, esse CEO, enfim, alguma coisa aí, passa por um ano sabático lá na Indonésia e aí ele volte com uma, nossa senhora... Outra mentalidade. Outra mentalidade, isso. mudou minha vida, isso. passou a fumar maconha, alguma coisa nesse sentido, beleza. Agora, se não, não... O buraco tá na cultura. Tá na cultura. O buraco tá na cultura. E a cultura, ela vem de cima, né? É isso. Ela nasce a partir do dono e ela vai se desenvolvendo de acordo com que as pessoas vão chegando. É o tom, E né? aí- Que ele É o toca. tom. Mas Exatamente. aí que tá, né? Gosto desses termos, assim, aí que tá. Até aí tudo bem. Mas nenhum dono é eterno. Sim. O que pega é isso, assim. Você... Eu começo a ver cada vez mais empresas entendendo que... Na verdade, cada vez mais donos de empresa entendendo que ele tem um negócio e que este negócio é apartado da sua vida pessoal.
Começa por aí. Quando se entende... Aí, assim, existem histórias de negócios que... Por exemplo, se a gente pega startup, muitas vezes quem funda uma startup tem uma visão de que ele está abrindo um negócio. Sim. Ele não está preocupado em ser a vida dele. Ele está preocupado de abrir algo lucrativo para que, de repente, ele possa até vender lá na frente, enche o bolso dele e, de repente, vai... Não tô lembrando de ninguém, né, Cília? Mas, de repente, ele vai começar a pensar em um outro negócio. E aí, vende esse outro negócio. E aí, algum Vanderlei vai fazer isso. Piadas internas aí. Aí tem uma outra realidade que puxa, eu tenho... É engraçado que isso até... Eu tive uma conversa isso com o Sérgio semana passada. Conta quem é o Sérgio. Sérgio é o comercial meu sócio na Carreira Z. E veio com uma visão mais comercial também. E aí, me veio um insight assim, acho que eu tava conversando com a Jaque no trabalho e tal. Falei, Quem é a Jaque? A Jaque também trabalha com a gente. Jaque, legal. assistam o episódio 1 que vocês saberão. O 1 e o 2, ela tá com a gente. Não associei. Eu assisti o primeiro episódio, mas não associei. E aí me veio um insight, falei, um nicho nosso, assim, uma persona para a Carreira Z, que é pensando que a gente implementa cargos e salários e tal, empresas que o dono morreu. Porque aí quando o dono morre, aí assume uma outra gestão. Obrigatoriamente assume uma outra gestão. E aí muda tudo. Aí a outra gestão, ela vai vir entendendo que precisa ter um RH estruturado, precisa ter uma visão mais estratégica voltada para a gestão de pessoas. E o princípio do início, né? O princípio do início. E o princípio do início cai em cargos e salários. Então, isso. você foca ali naquele pedaço e fala, bom, eu não tenho uma tabela salarial estratégica, eu não tenho uma descrição de cargo que vá dar a diretriz para o candidato do que ele vai fazer quando ele começa a trabalhar. Que não que isso aconteça, mas supondo que você faça uma entrevista, te apresentou um perfil de vaga X e quando você começou, o seu gestor falou de outro perfil totalmente diferente. Nunca acontece. Né? Não, nunca acontece imagina. isso. Então. E aí não passa por cargos e salários isso. Isso é utópico aí também. Mas eu vejo que, assim, é bom quando a gente consegue juntar a fome com a vontade de comer aí, né? Quando você tem diretores, gestores que entendem a importância e a relevância do RH, eu acho que é o terreno fértil para que uma pessoa que investe em bons estudos de RH também entregar. E assim, gente, tem mercado de trabalho para todo mundo. Tem, exatamente. Isso é fato. Tem perfil para todo mundo. Tem perfil para todo mundo. Tem perfil para todo mundo. Tem pessoas que conseguem se adaptar a uma cultura tradicional e tem pessoas que não conseguem. Por isso que é a pessoa certa no lugar certo. Exatamente. Pra você ter assertividade. Exatamente. Que aí ninguém sofre. Né? Tá claro o game para todo mundo e ninguém sofre. Exato. Ou tá claro ou a consciência não tá tão ampliada para ver o game. Isso. E às vezes nem quer, porque o interesse dela é ir lá receber o salário dela e ir embora. Isso. Né? E tá tudo bem. E tá tudo bem. Vamos usar o Zé na Mesa? Vamos. O Zé na Mesa, Cília, é o nosso tema protagônico. Certo. Eu não te contei essa parte antes, né? Eu só falei que ia tem ser no como surpresinhas. se... Espontaneidade e criatividade. Graças a Deus que eu sou psicodramatista, então já sou um ser espontâneo e criativo, né? Pedi pra você fechar os olhos. Relaxa, relaxa. Mas a gente sempre tenta puxar um tema pra gente discutir a partir do papo que tá rolando também. Aqui tá me trazendo um tema, assim, botando... A gente esqueceu o Z de novo, né, Bi? Esquecemos o Z na Pois é, a gente teve episódio do Mas Danilo. o Z tá ali, O Z tá como aqui. se tivesse. Pronto. Não, eu vou Vamos lá, no como se... Eu vou posicionar o Cadê Z o na mesa. objeto intermediário? Isso, Exatamente. O objeto perfeito. intermediário é Estão vendo o Z estão aqui, Z. né, gente? Isso é o Z, exato. Peludo, bonito, igual você investiu nele, colorido, exatamente. Exato. É bom porque o episódio está no Spotify, quem estiver ouvindo, só ouvindo, vai imaginar como quiser. Como é o Z, Como exatamente. É o Z, exatamente. E para quem tá vendo, vai imaginar do mesmo jeito, porque não tá. Porque é um objeto intermediário. Exatamente. Mas a gente está falando muito sobre a questão da liderança, né? Das competências de gestão e na parte estratégica também. E a gente está trazendo, né, a questão da necessidade do RH de trabalhar com dados, mas não vejo isso como algo exclusivo do RH. Não. A questão é que a gente está acostumado com uma cultura de que tudo é culpa do RH. Isso. Quem nunca ouviu essa frase, né? Tudo é culpa do RH. Já algumas vezes. E aí, se o gestor ou se o líder de qualquer área ali não sabe lidar com dados, não é culpa da área, não é culpa dele, é culpa de quem? Do RH. Por quê? Não capacitou.
ou contratou errado. Não contratou é certo. Exatamente. Não contratou certo. Então, pensando no nosso A culpa tema... é do RH? A culpa sempre é do RH. Boa, a gente Chapeuzinho. Pensando na culpa do RH? Exato. O que é culpa do RH e o que não é culpa do RH aí? Boa. Boa. Gosto. Boa pergunta. Eu acho que nada é culpa do RH. Eu não gosto de usar a palavra culpa, eu gosto de usar a palavra responsabilidade. Eu gosto de usar a palavra culpa. Se deu certo, é culpa do fulano. É porque é uma realidade ainda dentro das companhias, né? Como tudo vai muito pro pessoal, né? Acho que por mais que a gente tenta trabalhar o papel profissional dentro das companhias, muitas vezes vai tudo pro pessoal. Sim. Eu gosto também de responsabilidade, mas quando a gente vai olhar o dia a dia, tá sempre alguém querendo buscar quem é culpado do quê? Apontando o dedo. Na prática né? é o que acontece. Na prática é o que acontece. Eu acho que a partir do momento que cada um entender e saber e assumir as suas responsabilidades, tudo vai se tornar... compartilhado. Exatamente. Não, Exatamente. Porque o RH, ele não é o tomador da decisão. Ele é o parceiro, né? Ele que vai te trazer a reflexão sobre, né? O que poderia trazer de resultado diferente através... E a gente tem uma série de ferramentas para isso. Exato. Né? Mapeamento comportamental, né? Que aí você faz uma engenharia de cargo para você saber se a pessoa está adequada. Então, assim, a gente consegue trazer métodos para que entenda a análise e o perfil daquela pessoa e a gente saber se vai trazer um resultado ou não para a companhia. Exato. Né? Mas, de novo, depende muito do que a companhia quer, para onde ela quer seguir. Se a gente pega o exemplo de um processo seletivo, né? Assim, a decisão, ela cai de quem é o detentor daquela posição. O gestor da área. O gestor da área, whatever. Mas falando em responsabilidade, o RH tem algumas responsabilidades nessa história. Mas só que a responsabilidade, ela é um meio. Não, a responsabilidade do RH, ela é meio. Pelo menos eu vejo dessa forma. Assim. Ela não é fim. Ela não é fim, exatamente. Ela não é decisória. Nunca é decisória. Exato. Ela traz a informação, os dados, a reflexão, as possibilidades, a análise, o parecer. Isso, o parecer, né? Indicando Exatamente. possibilidades. Se a gente pega um exercício aí de um processo seletivo, tá, beleza, você tem lá 1 mês para você fechar uma vaga. Pensando na abertura da vaga até a data de admissão. O fato de não fechar em 1 mês pode ser sim culpa do RH. Pode. Isso pode ser. Sim, é uma hipótese. É uma hipótese, né? O que passa pelo RH aí? Passa a divulgação da vaga, então fazer um anúncio atrativo, um anúncio que vai conversar com o perfil da vaga e tudo mais. Sim. Ter bastante candidato, ou um número de candidatos suficientes para poder fechar com uma pessoa mais assertiva. Antes disso, até, né, alinhar bem o perfil com exato. Exatamente. Você chegar no bom anúncio da vaga. Analisar o que está acontecendo nas primeiras semanas para você mudar a estratégia. Porque não adianta você querer resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Isso. Porque aí não se torna culpa do RH. E tem um estudo aí também, onde né? vem os dados. Onde vem os dados. Então. Se eu olho dentro desse período, né? Eu não estou conseguindo trazer o resultado que é esperado. O que o número está te indicando? O que está acontecendo? Quantos candidatos você convocou? Exato. Qual é o motivo? Qual é o local? Qual é o salário dessa vaga? Sabe o que eu vejo? Isso é ser estratégico. Anúncio de RH é igual a Fazendinha. Lembra da Fazendinha, do jogo Fazendinha que tinha? Não. Do Orkut? Nossa, não lembro disso. Não, Nós não somos dessa época. Nós somos dessa época. Somos antes. Mas você tinha um jogo da Fazendinha lá, que você plantava lá a cenoura lá no campo lá, e aí você voltava no outro dia, você colhia a cenoura. Lembrei. Aí acho que você dava a cenoura até para outra pessoa e tal. Tá. Anúncio de vaga é igualzinho, assim. Você vai lá, você divulga a vaga, você tem que ver como é que tá a Fazendinha. Lógico. Será que tá brotando ou tá morto o negócio? Tem 10 candidatos para uma vaga operacional. Pera lá. Tem alguma coisa errada. Você sabe que trabalhar em startup, olhar para a inovação, me trouxe muito isso. Erra rápido, aprende rápido. MVP, Produto Mínimo Viável. Isso. Você traçou a estratégia, ela não tá indo, muda. Não dá para esperar. A gente tá entregando pessoas, a gente não tá entregando um produto.
Né? Então, você precisa entender o que está acontecendo. Por isso que os dados ele é importante. O que está indicando? Exato. Né? Por isso que é Key Performance Indicator. Né? O que o indicador está dizendo para você? Que aí você vai mudar a estratégia. Exato. Até para a gente enxergar, por exemplo, tem uma área que está precisando contratar muita gente. Tem uma rotatividade alta. O que está acontecendo naquela área? Então, gente... Por que tem rotatividade? Então... Por que você contrata alguém como deve, no figurino, tudo bonitinho? Isso, e não fica. A pessoa fica ali, né, uns 3 meses e... Então, o problema é seleção ou retenção? Exato. É uma resposta que precisa. Exato. E muitas vezes as pessoas não estão preparadas para as respostas. Mas aí, vamos voltar, né? Culpa do RH? Sim, se a pessoa não está ficando, o que o RH não está fazendo... É identificando que o problema é cultural. Obrigado, gente. Até o próximo episódio. Então, tem um pouco da culpa do RH. Tem um pouco da culpa do RH aí. É que a gente não pode se esquecer disso, entendeu? Não pode se esquecer. Porque assim, ó, a partir do momento que... Olha só o peso da responsabilidade de quem cuida de pessoas, minha gente. Por isso você tem que amar esse negócio. Você tem que amar. Achou que era fácil? Eu sou generalista. Eu sou uma profissional generalista, né? Você tem que entender o 360, as coisas têm que fazer sentido, tem que ligar o Leco-Cré. Eu tinha um diretor que falava isso, eu não tô ligando o Leco-Cré. Porque, assim, é isso. Porque, senão você não consegue identificar qual é o problema real que está acontecendo relacionado à gestão de pessoas dentro da companhia. Você precisa, por isso, de novo, ser um RH estratégico, entender o todo. Ser parceiro do negócio, ele é importante, porque senão vai cair... num RH que não entendeu que o game mudou, que é responsabilidade do RH, é culpa do RH, né? Mas se o game muda e também é mal comunicado nesse processo... Aí também tem responsabilidade da companhia. É isso. Tudo tem E como lidar com as adversidades no sentido do comportamento mesmo? Naquele sentido assim, às vezes você quer ser mais estratégico como RH. Quer ajudar a tomar decisões, quer sinalizar, quer indicar, trazer pareceres, fazer análise de dados, enfim. E algumas áreas ficam com certo ciúme ali. Ou com um certo receio, medo. Né? Algum medo, assim, de o que essa pessoa tá querendo vir aqui assumir essa área que é minha. A Bia é muito criativa, né? Ela tira umas ideias. Mas não é? Assim. É porque é uma realidade. Não existem, É né? que a gente nunca viu isso, né? Eu gosto de fantasiar. Quantos anos? Eu 27 adoro. anos. Eu adoro 26. Né? E engraçado que a gente muda de segmento, né? Mas os personagens continuam ali, as né? histórias são as mesmas. Muita fantasia. Só dá uma mudada no RG, né? Muda. Tava vestindo azul, de repente veste verde, né? Porque a identidade visual é outra. Exatamente. Mas o personagem tá lá. Como é que a gente cuida disso, né? Porque é um desafio grande pra gente. É um desafio. Como é que a gente senta na mesa para tomar a decisão com essa pessoa, mostrando que a gente é parceiro e não que a gente tá querendo tomar o quadradinho dela ali, a fazendinha dela, né? Mas que a gente quer ajudar a cuidar dessa fazenda, a nutrir essa fazenda, a plantar junto. Mas é o papel político do RH também, né? Competência básica para RH, você tem que ser político. Tem que ser político. Além da politicagem, a minha estratégia é sempre fazer ela se perceber agindo. Olha o psicodrama aí. Para ela dar uma resposta nova a uma velha situação. Você faz um espelho básico para a pessoa. Faço um espelho, eu faço um solilóquio, né? Que o solilóquio é pense alto. O espelho você fazer ela se perceber mostrando o comportamento dela para ela. Às vezes você inverte ela de posição. Às vezes eu inverto de posição. Já trabalhei muito dessa forma de inverter de posição, né? Para ela realmente entender, para ela conseguir dar... Porque às vezes, assim, eu sempre levo para os meus times... O meu último time era 102 pessoas. Uau! 7 subsistemas, mais 3 áreas, né? Mas eu sempre levo a reflexão para o time se a gente está julgando ou analisando. Perfeito. Você está julgando ou analisando. Porque aquela pessoa, para ela se comportar daquela forma, existe um contexto por trás. E existe o medo, o receio. Então, se eu já for julgando, eu não vou conseguir, inclusive, uma parceria de sucesso. Perfeito. Né? Então, eu sempre tenho essa questão de parar e ouvir, né? De novo, você lidar com pessoas tem que gostar.
E aí você tem que ser empático. Nessa hora é necessário. E é investir tempo, né? E é investir tempo para cuidar. E é investir tempo. Para escutar, exatamente. Comportamento gera comportamento. Por que ela está gerando aquele comportamento? Isso é uma pergunta. Eu sempre questiono. É uma defesa? É igual a colaboradora, né? Que eu comecei aqui contando para vocês a situação. A primeira pergunta que eu fiz, mas por que ela faltou? Daí que ela faltou? Eu posso faltar? Não é? A gente não fica doente? A gente fica doente. Sim. Então, a pergunta é... ela faltou, ela tem 11 dias. Tá, a pergunta é por que ela faltou? Alguma coisa tem. Não se preocupou em saber se 11 dias é muita coisa. O que aconteceu com essa pessoa? Né? Porque a gente já tem um pré-julgamento, né? Dependendo do cargo que essa pessoa ocupa, né? Se é um cargo, às vezes, um pouco mais operacional, a gente tem um pré-julgamento, né? A pergunta é, por quê? Então, a partir do momento que eu percebo por que aquela liderança está se comportando daquela forma, por que aquela liderança ela está entendendo que aquele ambiente corporativo não é o ambiente dela, ela é paga, né, para executar aquela tarefa, né? Ela é uma ocupante de um cargo, né? Ela está dentro do ambiente corporativo. Para ela se comportar desta maneira, o que será que está acontecendo? Né? E às vezes eu invisto e às vezes eu quebro a cara. Tá? Porque eu sou uma profissional que, já que é para fazer, vamos fazer direito, vamos se jogar. Estamos aqui para jogar. Estamos aqui para jogar, né? E às vezes você vai investir, você vai resgatar aquela pessoa, mas ela não está disposta a. Aí, se ela não está disposta a, porque ninguém muda ninguém. Sim, a gente tem a oportunidade de trazer a reflexão, de favorecer, de ajudar a refletir sobre, para dar uma resposta nova a uma velha situação, né? Mas depende muito do querer do outro, né? Por isso que eu tô bem com a terapia em dia, né? Porque agora eu tenho claro o que é meu, porque o que é meu eu tenho controle sobre isso. O que é do outro eu não tenho controle. E o que é da companhia eu vou atuar na estratégia. A companhia não quer, tá tudo bem. A gente registra, faz o parecer e todo mundo pode ser feliz, né? Ninguém precisa sofrer, né? Não precisa ter sofrimento dentro das companhias. A partir do momento que tá claro qual é o seu papel dentro desse contexto, né? É isso. Voltando, né, nas responsabilidades, assim... Na culpa, né? Mas nesse exemplo, né, do gestor ali que não percebeu, normalmente isso vai para quê? Vamos fazer uma ação de treinamento. E aí, ou a ação de treinamento já acontece, o fato de ter esse gestor que não está seguindo dentro do que o RH está orientando, volta na responsabilidade do RH. Só que aí é um ponto que é uma armadilha muito fácil, que muita, assim, muito, além de ser fácil, é muito comum disso acontecer, da gente generalizar o indivíduo. É, né? Isso. Então, assim, é um gestor que está dando problema, é um líder ali, é uma situação que aconteceu, não, agora tem que parar tudo, tal. Aí, geralmente, assim, eu gosto de fazer muita pergunta, tá, mas aí volta nos dados, né, assim, que você trouxe, né, tipo, qual que é a frequência que isso está acontecendo? Exatamente. Isso é um caso isolado? Isso. A gente faz um mapeamento de atividades lá, no formulário tem lá. O que você faz? Diariamente, semanalmente, mensalmente e esporadicamente. Isso. Esse esporádico, assim, é algo que realmente tem uma relevância, assim. Então, às vezes, a gente toma uma atitude generalizada por algo que, às vezes, é de um indivíduo. Exatamente. Né? Bom, acho que o caminho mais adequado, assim, olhando de fora, quem sou eu para julgar? Porém... Mas aí pode acontecer até o caso como aconteceu contigo na história da escola. Às vezes, o gestor pede uma capacitação, um treinamento, porque ele não está preparado para fazer o feedback e atuar como deve naquela pessoa que não está adequada. Sim. E aí, ela resolve isso com o RH. Então, vai lá, faz uma capacitação aí para resolver e fazer a pessoa... né, e é por isso que, assim, se a gente tem um RH integrado mesmo, assim, e entendendo que seu papel é uma área meio, né, eu vejo pelo menos dessa forma, né, assim, porque um diagnóstico que você consegue ter para saber se isso é um caso isolado ou se é generalizado, uma pesquisa de clima, uma avaliação de desempenho. Sim. Então, se você tem tudo ali funcionando redondinho, você vai, a avaliação de desempenho está me apontando que a competência de trabalho em equipe, algo voltado para o relacional, dos cargos de liderança,
das pessoas que estão nessa posição está com um índice baixo. Então, a gente já sabe que isso tem que ser trabalhado. Porque o que aconteceu com esta pessoa tem chance de acontecer com outros líderes também. Né? Sim. O próprio diagnóstico da NR1 vem com essa pegada. Também. Sim. Que é esse olhar. Como é que está esse ambiente? Exatamente. Né? Que É riscos isso aí. que estão ali Porque rolando. o ambiente, ele interfere no comportamento. Exatamente. Exato. Né? Exatamente. E tem a ver com a cultura. E tem a ver com a Não cultura. dá para não amarrar essa Não história dá pra com não cultura. amarrar. Tem que amarrar. Não dá. Tem que amarrar. Não dá. Porque o ambiente, ele tá imerso Exatamente. e ele tá pungente da cultura. Exatamente. Então, não tem como não olhar para a cultura nessa perspectiva. E aí, de novo, né? O RH, ele é corresponsável da cultura da empresa, mas Exato. ele não é o Não único é responsável. Na verdade, Não é o dono. não é nem o dono da cultura. Né? Se a gente recebe um direcionamento de acionistas, de presidência, algo nesse sentido, de qual é o caminho que deve ser seguido, o RH ele vai ajudar a disseminar. Exatamente. Só que aí também tem um outro lado, que é a empresa que ela não tem uma definição de qual cultura que quer seguir. Aí é onde fica o desafio do RH, né? Porque aí vem a incoerência, né? Aí tá tudo escrito lindo, maravilhoso nas paredes e no dia a dia não tem absolutamente nada a ver com o que é pregado, né? Exato. E aí, de novo, não dá para querer pelo outro, né? Por isso que o RH ele tem que ter essa maturidade de perceber o ambiente que ele está inserido, até para que ele faça um diagnóstico. E muitas vezes você vai pagar o preço. Eu já paguei o preço, ser desligada, porque eu disse ao presidente que ele não queria ouvir. Exato. Né? Eu disse ao presidente que o problema dele era as pessoas. Né? Não eram as pessoas o problema dele, era a forma que ele tratava as pessoas, né? Ou seja, você falou pro presidente que o problema da empresa era ele. Né? Ele chamava as lideranças de largatixa, esse bando de largatixas, né? Então, assim... Largatixa é novo, viu? Um termo novo. Largatixa. Nunca ouvi alguém falar Aí eu olhei isso. pro presidente e falei... Ele ficou olhando pra mim. Por que você tá me olhando? Né? Porque aí já aumenta o tom de voz, aí o papel profissional vai embora, né? Porque você tocou na ferida, né? Aí eu peguei e falei, eu tô te olhando porque eu não sei o que é largatixa. Você pode me transmitir o que é largatixa? Traduz. Dá para traduzir? Então, sendo eu a pessoa que responde por pessoas, também ser conivente com uma incoerência dessa, então é muito difícil eu disseminar uma cultura, né? Porque eu tô vendo que de cima para baixo é o problema. Paguei um preço? Paguei. Foi o único lugar que eu fui demitida na minha vida. Mas ganhei muitos aprendizados, porque para mim ficou claro que tem ambientes que para mim não faz sentido. Que eu não vou conseguir atuar nunca. Sim. Eu nunca vou conseguir ser uma profissional que é parceira do negócio, que entendo do negócio, que estou aprofundada no negócio para ajudar a companhia a chegar no resultado final com uma incoerência dessa. Então, é muito difícil a gente conseguir desenvolver qualquer trabalho onde está escrito uma coisa na parede e a execução no dia a dia é outra. Então, isso é até um pouco doente, eu diria. Se a gente pegasse a menina de 18 anos com um filho doente nesse lugar da profissional do RH que está ali precisando do dinheiro, precisando trabalhar, precisando tudo mais. Só que fazendo um trabalho que está contra os seus próprios princípios, aí já entra um outro desafio. É também, outro né? desafio. É outro desafio. Mas aí tem a ver com a responsabilidade da área. A gente vai sofrer o desafio de ficar ali, o que eu faço? Eu tenho que pagar os boletos ou eu tenho que, né? Exato. Mas tem a questão da responsabilidade. Aí você precisa entender o que você vai assumir como responsabilidade. Isso. Na realidade, eu acho que para quem trabalha com pessoas, você precisa entender qual é o seu propósito. De fato. Meu propósito é inspirar a companhia a cuidar de pessoas para a entrega dos melhores resultados e inspirar pessoas a serem protagonistas da sua carreira. Por isso que eu sou mentora de carreira. Então, isso é o que me move, é o que faz sentido para mim. Eu acordar pela manhã e eu entender que eu consegui colher algum resultado do meu trabalho. Né? Então, quando você tem um propósito e aí você começa a ver a incoerência no dia a dia, aí é onde você começa a se questionar. É aí a tal da pessoa certa no lugar certo. Eu não sou a pessoa certa para esse lugar.
Né? Então, porque senão a gente adoece, né? Você começa... Porque o ambiente interfere no seu comportamento e quando você vê, você está se comportando exatamente igual. Aí o que você sempre entendeu que não é adequado, de repente você pode fazer igual. Né? Então, isso para mim não faz sentido. Eu acho Por isso, de novo, o autoconhecimento aí é super importante. Para ver até onde é o seu limite, né? E até na jornada, né, do conceito de carreira em Z, né, que a gente traz, assim, eu bato muito nessa tecla de... o propósito do profissional não precisa ser profissional. Então, por exemplo, às vezes essa pessoa... eu vejo muitas pessoas no mercado de trabalho que o propósito é pagar seus boletos, é fazer a sua vida bem, assim, poder viver... E, infelizmente, a gente tem uma realidade no Brasil que muita gente tem o propósito de sobreviver, né? Sim, de viver. exatamente. Mas, uma vez tendo essa clareza, entender também até que ponto que faz sentido você... vale vender a alma? Não sei, né? Então, mas... É uma pergunta. Então, mas ver até onde que dá para você ir exatamente. também, né? De uma forma qual é saudável. o seu limite, né? Exatamente. Qual é para não adoecer. Porque existe o adoecimento também do outro lado, né? Da pessoa que vê assim, eu preciso de um propósito profissional. Não, gente, calma. Às vezes o seu propósito envolve a sua vida pessoal. Esse homem me ajudou com o meu propósito. Depois de passar por uma péssima experiência, eu me perdi de quem eu era e eu pedi ajuda. Então, o Leandro foi meu coach por 6 meses junto com uma terapeuta, né? Porque aí eu fui revisitar quais são os meus valores. O que faz sentido para mim. Né? Porque aí você vai buscar e mapear na sua recolocação companhias que fazem sentido. Exato. É óbvio que não dá pra gente romantizar aqui o negócio, tá? Não dá. Não vai existir lugares perfeitos, companhia... Não é isso. É só o princípio do início, né? Se tá escrito lá na parede, respeito, aí você tá chamando a pessoa de largatixa, é meio incoerente, né? Então, é você conseguir entender qual é o seu limite. Né? Então, hoje eu consigo perceber qual é o meu limite. É saber colocar o que eu tolero limites, e o que eu não tolero. E fazer as suas escolhas. É isso. De forma consciente. Consciente. Né? Que cada escolha tem uma consequência. Às vezes é não pagar os boletos, né? Mas eu posso me planejar para ficar X tempo antes da minha recolocação, ou eu posso me recolocar, né? Porque senão a gente começa a dar desculpa para a gente mesmo, o tempo vai passando, né? Aí você também não vai se desenvolvendo, porque você vai sendo tão conivente com uma cultura que não bate com seus valores. E aí você vai se anulando enquanto pessoa e enquanto profissional. Vale a pena pagar os boletos? Não sei, é uma pergunta. Para mim, não vale mais. Né? Já estou com 48 anos, né? 26 anos. A gente já sabe o que a gente tolera e o que a gente não tolera mais, né? Acho que é sobre isso, né? Acho que é uma maturidade profissional mesmo, né? E quantas vezes a gente já não ouviu situação de... Eu tô lembrando do caso da menina ainda do atestado. Falava, mas por que a menina faltou? Culpa do RH. Exatamente. As pessoas faltam na empresa, por quê? Culpa do RH. Exatamente. Ninguém teve a coragem de perguntar o porquê. Se duvidar, o Covid foi culpa do RH. Foram 5 também. minutos de conversa e um café para entender o que estava acontecendo. É o básico, né? É o básico, saber por gente. que você tá faltando. É o que um tá ser acontecendo humano. na sua vida. É um ser humano. Era só você, sei lá, o gestor já era um profissional que tinha filho, só pensar, de repente é sua filha que tá passando por isso. Como que você acolheria ela? Exato. Essa a história de você perceber o outro, né? Nem se colocar num lugar, porque é muito difícil. Cada um tem a sua história, mas é você perceber o outro, né? Perceber o porquê, o que tá acontecendo, né? De repente... Tava tudo certinho e ela trabalhava direitinho, tá? Trabalhou direitinho. Só aconteceu esse episódio. Por isso que ela foi recontratada, né? Porque só aconteceu esse episódio. Então, assim, alguma coisa aconteceu. A vida tem os seus altos e baixos, né? Então, é muito fácil julgar e não analisar. Isso que você fala de perceber o outro. Eu tenho percebido, de forma geral, as empresas que a gente, às vezes, faz trabalho, enfim... Existe um exercício de deixar enxuto o quadro. É fazer mais com um número menor de pessoas. Né? E a gente... Eu não sei se vocês têm essa percepção. Eu acho que tem, porque a gente conversa, a gente bate papo. Como o tempo tá louco. Nós já estamos quase no Natal e assim... Científico, né? Diz que a Terra a rotação aumentou, né? A coisa tá doida, né? Sim. E a gente não tá vendo o tempo passar. E cada vez mais a gente está mais sobrecarregado, fazendo mais coisas, né, com pouco tempo até para se perceber. Qual que é o desafio para a gente em RH? Para a gente poder, de fato, olhar o outro, estar ciente de que o outro
tá passando por um momento, de poder escutar, de fato, as pessoas. Qual que é a nossa responsabilidade? Qual que é a nossa responsabilidade? Então, você tá com equilíbrio. Por exemplo, não é fácil você ter 800 mil pessoas no seu time, você entregar resultado e ainda ser parceiro do negócio, blá, blá, blá. Você tem que estar com a terapia em dia mesmo, ou o que você quiser. Se é que dá pra estar com a terapia em dia, né? Então, mas eu brinco acho... até que nem é em dia. Bi, mas sabe o que eu penso? Por exemplo, eu tenho o meu momento no carro. Eu pegava 1h30 de trânsito, tá? 1h30 de trânsito, o que me acalmava? Ouvir louvor. Né? Eu tenho aqui minhas pulseirinhas de proteção, porque são as minhas crenças, a espiritualidade está ali, presente na minha vida. Perfeito. Né? Eu chegava na companhia, eu dava a cheirada no meu alecrim, que é aromaterapia, é científico. Né? É científico. Né? A inteligência emocional é muito importante. Né? Uma das formas de você trabalhar a inteligência emocional, né? Quando você perceber, são 30 segundos para a gente sair do eixo. Né? Se você trabalha o autoconhecimento, você vê que você vai sair do eixo, você vai sair do ambiente. Tem hora que eu precisava respirar, tem hora que eu precisava sair do ambiente para dar uma resposta nova. Né? Porque aí você volta a oxigenar o cérebro, de novo, é científico. Então, você trabalha autoconhecimento, se você tem conhecimento, respiração, você volta a respirar, né? Oxigenou o cérebro e você volta a racionalizar. Por isso que o seu autocuidado, ele é a base para você conseguir cuidar do outro. Porque como você vai cuidar do outro se você não está bem? Demorou para eu entender isso, tá? Eu tô assim, saudável há uns 5, 6 anos e eu trabalho em RH há 26. Mas aí, de novo, é você querer acordar de manhã e todo dia fazer diferente. Né? Agora, você ficar só se lamentando, os boletos, a vida tá passando rápido, mas você também não tá tendo nenhuma atitude sobre isso... Então, é algo também para refletir, né? O que você quer? Em quanto tempo você quer? Como que você quer escalar a sua carreira? O que você tolera? O que você não tolera? Né? Porque você sabe que eu sou mentora de carreira e eu trabalho com as fases da matriz de identidade no psicodrama. Então, é a pessoa se perceber agindo, né? Para que ela perceba o ambiente e ela dê a resposta nova. Porque a gente é muito colocado neste lugar, né? Que você entra numa companhia e lá você tem que... Na minha época, né? Você tinha que ficar muitos anos e desenvolver carreira, tal, não sei o quê. E aí você vai tolerando coisas que muitas vezes não faz sentido para você. Então, de novo, você quer ser um profissional de RH, você tem que estar disposto a... Porque não é fácil. Não é fácil. Eu falo isso aqui, mas assim... É muito tempo querendo ser uma profissional diferente. E tendo as minhas ganhos e perdas com isso. E tá tudo bem. Foram escolhas conscientes, né? Mas é necessário, porque realmente não é fácil. Não é fácil. E vocês acham que, como RH, a gente deveria também estimular as pessoas a ter esse olhar? Eu sempre estimulo. Acho que o RH estimula de forma geral, porque... Eu sempre estimulo. De novo, se você... leva uma pesquisa de clima, você vai apresentar o resultado. Às vezes, isso vai direto para um gestor. Se você faz uma avaliação de desempenho, você também estimula a pessoa a olhar o que, de repente, ela está pegando ali. Só que, conforme você foi falando, me veio muito na cabeça a carga negativa, que às vezes a gente tem uma tendência muito grande de... estar em momentos de carga negativa no trabalho, que qualquer coisa que vier, a gente vai recusar. A gente vai recusar, a gente vai criar barreira, a gente vai criar empecilho e tal. Você fala de pôr limites. De pôr, na verdade, as crenças limitantes ali, né? É isso. Isso daí não vai dar certo. Tem muita quebra de conserva cultural. Imagina um feedback numa avaliação de desempenho que tá claro que a pessoa, de repente, ela... não tem ela precisa se desenvolver na questão do planejamento, enfim, ou algo nesse sentido, e ela recusa aceitar esse feedback. Sim. Né? Mas por quê? Às vezes existe toda essa carga negativa que qualquer coisa que você falar para a pessoa que vai ser construtivo para ela não vai entender isso de forma... Ela vai entender isso como um ataque, vai trazer uma resistência muito grande. Mas nisso. eu percebo um movimento, isso na vida, não só dentro de RH, de empresa, enfim, mas até na visão de mundo mesmo. A gente fala ainda muito de autocuidado na perspectiva individual. E ela não deveria ser nessa perspectiva apenas. A gente deveria ter um olhar do que é o coletivo. Porque, assim, a gente tem um coletivo hoje que é adoecedor. Sim. No mundo. Né? E aí fica difícil você falar de autocuidado,
para um ambiente, para um coletivo que você está sendo adoecido, né? Tem que ter o nosso olhar como protagonista? De fato, é claro, isso é óbvio, tá muito claro para mim. Mas como é que a gente trabalha o coletivo nessa história? Trazer coisas da sociedade, né? A gente tem um papel... curioso, acho que eu tinha contado isso, né, no primeiro episódio. Assim, eu sempre trouxe um propósito para mim, que é influenciar na vida das pessoas. E sempre olhava isso muito na perspectiva de treinamento, tal, porque aquela coisa, você vai lá, bota a galera na sala, traz uma mensagem legal, desenvolve competências profissionais e tudo mais, show de bola. E eu recusava muito cargos e salários também. A partir do momento que eu entendi que o impacto de um trabalho de remuneração, ele vai além das 4 paredes da empresa, porque você está trabalhando na trilha de carreira do profissional, você está trabalhando na remuneração dele. Na vida. Você impacta diretamente na família dele, e consequentemente numa sociedade. Sim. E aí isso explodiu a minha cabeça, assim. Eu falei, o nosso trabalho como RH, ele não está só em gestão de pessoas. Ele tem uma influência direta e indireta na sociedade de forma geral. Sim. E não é, às vezes, numa sociedade ali do bairro, quantas empresas que a gente vê, né? Eu trabalhei, o Danilo do último episódio, né? A gente trabalhou na TMKT, que era uma empresa de call center e tal. E eu entrei lá quando eles estavam fundando um prédio lá em Calmon Viana. E aí, Calmon Viana, Poá, cidade Poá, não é Porto Alegre, né? Era um bairro de uma cidade da Grande São Paulo que é uma cidade já bastante periférica e tal. E assim, não tinha nada lá, tinha nada. Era um deserto, assim. Tinha um galpão na frente da estação, que foi esse galpão que a empresa comprou. Cara, mudou a realidade da região. Aí, na minha cabeça, funcionando pensamentos aleatórios, intrusivos, eu falava, gente, o moço do restaurante que a gente está almoçando aqui, se essa empresa fecha, acabou a vida dele. Né? Assim, não que acabou a vida dele, né? Mas acabou o restaurante em si. Vai ter um desafio aí forte. Então, tem todo esse impacto que a gente percebe, assim, de, poxa, quantas pessoas não tiveram emprego por causa disso? Um cliente que a gente trabalha também, a gente atende um cliente de Ilhéus, que é assim, um bairro inteiro. Se a pessoa não trabalhou ou não trabalha lá, dificilmente ela não conhece, assim, não existe alguém que não conhece alguém que não tenha trabalhado ou que trabalha ou que seja a própria pessoa que trabalhou lá. Então, assim, existe uma influência muito grande disso, né? Então, quando a gente fala muito da referência coletiva, né? Da responsabilidade coletiva do RH, é muito de olhar para esse lugar, né? De o que eu estou fazendo para impactar que está impactando diretamente na sociedade, ou o que eu não estou fazendo e como que a sociedade também está lidando. Então, a gente vê políticas de diversidade, a gente vê a necessidade das pessoas entrarem na empresa até minimamente letradas ali para lidar com esta realidade. E isso passa diretamente pelo RH também, né? Sim. A minha última posição, eu tinha 30% do meu time não letrado. Era uma realidade, por conta da prestação de serviço e do segmento. E como lidar? Esse é o ponto. Bom, o papo foi bom, né, gente? Bacana. Já acabou? Já, a gente já tá na curva, tá vendo a linha de chegada já. Uau! Passa muito rápido. O papo tava tão bom. E aí, como ficamos? O que é a responsabilidade ou culpa do RH, então? Olha, é muita coisa, né? Eu acho que tem esse olhar que eu trouxe no final, assim, é forte para mim hoje, né? Eu tenho tentado fazer isso de uma prática de vida, assim, que é esse olhar mais coletivo. Tem um olhar que passa por mim. Eu acho que tem esse cuidado é fundamental. Sim. Até para que eu esteja nesse coletivo de uma forma mais saudável e até para que eu possa também favorecer com que as pessoas tenham essa ampliação de consciência para o coletivo. Então, acho que esse é um ponto importante. E eu acho que essa visão de parceria mesmo. Sim. E de estar preparado, né, também. Com dados, com tecnologia. Exatamente. Atualizado, com o que precisa para poder sentar na mesa e poder ser, de fato, um parceiro estratégico. Né? Para ajudar a tomar decisão de forma mais consciente e melhor, mais assertiva. Né? Sim. Eu acho que não tem o que é culpa do RH ou o que é culpa da companhia. Eu acho que ouvindo um pouquinho de tudo que a gente falou,
é você entender os ambientes que você quer estar inserido, né? Porque você não vai conseguir mudar todo um contexto, né? Então, você precisa entender quais as batalhas você está preparado para enfrentar e o que faz sentido e o que não faz sentido, né? Até para que realmente você consiga trazer um trabalho de qualidade, né? Porque para que você tenha resultado do seu trabalho, enquanto RH, existe um todo envolvido, principalmente de cima para baixo. Então, se de cima para baixo não está envolvido nesse todo, é muito difícil você trabalhar o coletivo. Sim. Porque a gente vai trazer o discurso do coletivo, mas no dia a dia ele não vai acontecer. Então, a minha reflexão fica... eu tenho que saber analisar o ambiente que eu estou inserido e se realmente meu trabalho está trazendo resultado para aquela companhia. Porque aí sim eu vou ser um RH estratégico. Senão eu vou ser um RH culpado mesmo não tendo culpa, né? Porque o problema, se é de cima para baixo, você nunca vai conseguir resolver. Acho que fica essa minha reflexão sobre esse tema. Boa, Tá boa. vendo? Vantagem de ter pessoas que já participaram de podcast. Pois é. Outro nível. Eu tenho que pensar bem as perguntas que eu faço, porque depois eu vou ter que responder, né? Chegou a sua vez de fazer um fechamento, Pois né? Pois é. Cara, Tá eu vejo... coçadinha? Dá até coceira. Eu concordo com o que a Cíntia falou. Faço as palavras de vocês, as minhas. Mas eu acho que eu tenho uma opinião muito... acho que muito direta, assim. A responsabilidade do RH é criar ambiente de trabalho dentro da organização. Uhum. Né? Trazer pessoas para que trabalhem dentro de uma realidade que condiz com o que foi apresentado para ela. Uhum. Ponto. Acho que a partir daí... E fazer com que isso aconteça, né? Acho que quando a gente falou sobre os fluxos de seleção, é responsabilidade, sim, do RH de garantir que isso aconteça. Claro. Se a gente fala sobre desenvolvimento de pessoas, é responsabilidade também do RH de fazer com que isso aconteça, desde que seja também o propósito e haja o interesse e investimento da organização com isso. É né? isso. Então, acho que é muito de trazer essa realidade que venha de uma cultura organizacional para a prática das pessoas que estão trabalhando na empresa ali também. Né? É isso aí. Então, eu falei Arrasou. Bom, fechamos então, gente? Fechamos. Foi bom para Fechamos. você, Bi? Muito bom. Bom para você, Cid? Muito, Pra muito. mim Tô muito também feliz foi. de estar aqui, E gente. eu quero Obrigada. te contar que eu pedi pra estar hoje aqui, viu? Porque eu queria fazer contigo. Oh, que legal. Depois eu vou te dar um abraço. E eu tô muito feliz em estar com vocês dois. Muito obrigada por isso. Bom. Nem preciso falar, né, Cid? A gente Tem história tem pra história. contar, hein? Isso aí, gente. Bom, encerramos mais um episódio. Obrigado por acompanhar a gente. Ouça a gente no Spotify, veja a gente no YouTube. Se quiser botar no YouTube também e deixa lá passando para ouvir enquanto faz um macarrão. Hoje fiz um macarrão gostoso, Eu né, comi Bi? um macarrão com bolonhesa, ó. Olha, arrasou, Tá hein? vendo? O bichinho cozinha bem. Olha. Siga a gente, compartilhe e até o próximo episódio, né? Até Até. mais, gente. Até. Tchau, tchau, gente. Valeu. Obrigada.